bem, pessoal? Boa noite a todos os amigos que estão aqui entrando na nossa live. Hoje, noite de terça-feira, nossa live às 20h30. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial, que é sobre consórcio. Vocês lembram que há um mês atrás, eu acho, o pessoal aqui na live pediu muito esclarecimento sobre consórcios? Então, hoje é o dia. Hoje é o dia de todo mundo aqui entrar e esclarecer suas dúvidas sobre consórcios. Tenho certeza que vai ser um papo muito bacana, muito legal. E daqui a pouco a Dani, que é a nossa convidada da noite de hoje, vai estar entrando aqui para participar e nos esclarecer, né? Nos trazer bastante informações sobre o assunto. Boa noite, Ana Paula, tudo bom? Como é que tu tá? Tá bem? Que legal. Deixa eu ir escrevendo aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Oi, Dani. Dani, já falei pro pessoal que tu hoje é a convidada especial da nossa live e daqui a pouco já vai estar entrando. Hoje nós vamos falar sobre consórcios, que foi um assunto muito pedido aqui. E Dani, quando tu quiser clicar no solicitar e entrar, fica bem à vontade, tá? Letícia, boa noite. Luciano, boa noite. Que saudade, Luciano. Prazer em te ter aqui. Fica com a gente até o final. Vou convidar o pessoal que está entrando na live para clicar num aviãozinho que tem aqui embaixo e enviar essa live para outras pessoas que tenham interesse no assunto sobre consórcios. E a gente também sempre fala sobre educação financeira, né? E também cliquem no coraçãozinho. Bora clicar no coraçãozinho para expandir essa live aí, né? Que bom, Luciano, que legal. Então a gente vai aguardar a Dani entrar. Daqui a pouco a Dani tá entrando. Carolzinha, tudo bom? Prazer te ter aqui. Ó, a Dani tá entrando, a nossa convidada aqui de consórcios hoje. Ó. Oi! Oiê! E aí, Dani, seja muito E aí? bem-vinda. Obrigada. Acabou assim a câmera? Tá te posicionando aí. Ai, Dani, que legal. Prazer em te ter aqui. Muito obrigada, né, por Obrigada. aceitar o convite de participar aqui dessa live. Eu estava contando para o pessoal que acho que há um mês atrás o pessoal pediu muito, né, sobre esse assunto dos consórcios e aí a gente achou melhor. Eu tinha uma programação já, né? A gente achou melhor Sim, aguardar e fazer um dia só sobre consórcios. Então hoje o nosso assunto é exclusivo, né, sobre esse tema que é tão assim, é tão polêmico, mas ao mesmo tempo as pessoas têm muita curiosidade, né? Mas que sim, legal, sim. Dani. Então Tem tá, muitas Dani, eu já pessoas tô que te não sabem, né? chamando. Sim. Eu quero que tu te apresente pro pessoal e o espaço é Uhum. teu. Eu tenho várias perguntas para te fazer, mas primeiro te apresenta aí pro pessoal. Claro, vamos lá, vou responder a todas as perguntas. Bom, para quem não me conhece, então, meu nome é Daniela, né? Eu trabalho aí na área de consórcios, tema que nós vamos falar hoje. E eu represento várias administradoras, né? Mas vamos lá. Quero saber aí a pergunta, todo mundo falando, será que vale a pena? Vamos descobrir hoje, né? Sim, não, o tema a gente já colocou, né? Consórcio, vale a pena, né? Porque consórcio é um assunto polêmico, né, Dani? Tem gente que super Sim, defende, tem gente que não fala tão bem, então vamos entender um pouquinho, né? E Dani, assim, eu sim, quero que tu explique para o pessoal o que é consórcio. sim. Tu sabe que tem muitas pessoas que confundem até o consórcio com seguro, né? Aí, Uhum. então, é bem diferente, que o seguro é diferente, né? Bom, o Sim, consórcio, tá? Vamos lá, explicar desde o início como é que funciona. É um grupo de pessoas, tá? Com a mesma finalidade, na verdade, para adquirir um bem imóvel,
né? Um terreno, vamos supor. Então, oi, oi, oi. Então, o pessoal tá entrando ali, né? Então, a mãe entrou a Cássia, entrou a Alice. Boa noite para todo mundo que tá entrando. Chamem mais Tá. gente e cliquem no coraçãozinho, pessoal. Ai, ai. Bom, então assim, eu tava explicando ali, né? Se for vindo pergunta, depois tu me fala, tá, Vanessa? Tá bom. Então é um grupo de pessoas, tá? Com a mesma Aham. finalidade. Vamos supor, quero comprar um imóvel, tá? Tu vai começar a pagar aquelas parcelas do valor do teu bem que tu quer, tá? Já tô explicando como é que funciona também nesse contexto ali, né? Sim. O diferencial é que o consórcio ele não tem juros, né? Na verdade, não deixa de ser uma linha de crédito, só que tu tem o poder de compra à vista, né, Vanessa? Uhum. Então, diferente do financiamento que tu pega o valor ali e depois tu paga, no consórcio é o contrário, né? Tu começa a pagar naquele mesmo grupo com tanto pessoas físicas ou jurídicas, né? Uhum. Nessa modalidade aí. E no momento da contemplação, tu utiliza o teu crédito e tu tem um poder de compra à vista, né? Sim. Então, às vezes, tu consegue até um desconto maior também, né? Nesse sentido. Uhum. Tá, mas aí o consórcio, eu posso fazer consórcio de quê, Dani? De que tu pode fazer consórcio? Na verdade, para qualquer projeto, assim, que tu tenha, né? Eu Uhum. quero comprar um imóvel na praia, eu quero comprar um terreno rural, que tem empresas que é terreno rural, comprar Uhum. um automóvel, Uhum. construção também, né? E que eu acho bem interessante também que o consórcio tu pode utilizar para quitar um financiamento de casa também de residencial, né? Ah, é? Não sabia. Sim, sim. Por exemplo, ah, o bom do consórcio que eu gosto, vou citar o meu exemplo, tá? Aham. Quando eu não conhecia, eu tinha muito receio, né? Até isso deve ter muitas pessoas que têm um receio de fazer o consórcio, né? Porque não conhece, não sabe como funciona, e querendo não tá colocando um dinheiro, mas não sabe, né? Sim. Aonde ou não conhece. Uhum. Então, eu fiz o financiamento da minha casa e eu resolvi, quando eu comecei a entender melhor ali do consórcio, né? Que eu vi que era tudo pelo Banco Central, né? As administradoras, então, Ah, elas são regular, sim, são autorizadas pelo Banco Central. autorizadas. Ah, tá. Sim. Uhum. Então, fiz o consórcio para quitar o meu financiamento. Só Sim. que o bom disso é que nesse meio tempo eu mudei a estratégia. Agora eu quero comprar um terreno na praia, por exemplo, né? Aham. Ou um sítio. Então, tu pode ter essa poupança forçada, que eu digo assim, né? Sim. Então, e ter. Porque a gente muda, né, Vanessa? Daqui a pouco a gente quer uma coisa, daqui a pouco a gente quer outra, né? Sim, Então, sim. isso que é o bom, né? Não precisa Ah, eu ser não específico. sabia que como é que se chama empresas, as que fazem consórcio, como é que se chama, Dani? As administradoras, As é que são várias, na administradoras. verdade. Isso, Sim, são várias, né? todas são cadastradas pelo Banco Central, né? Então, Sim, isso é uma sim, informação bem importante, porque eu sei que as sim, pessoas têm muito medo também de fazer consórcio, porque, sim, enfim, com tem certeza. o medo de arriscar o financeiro, então eu acho que essa informação é bem importante, que elas são pelo Banco Central. Tá, e como é que funciona? Tá, eu decidi que eu quero comprar um consórcio porque eu quero comprar um apartamento. Aí eu vou Uhum. lá e faço o quê? Vamos supor, o apartamento. É que às vezes a pessoa já tem o apartamento em vista, Uhum, tá? Então, quando o meu cliente já tem em vista, o apartamento é 200 mil, tá? uhum. Então, eu pergunto, quando que tu quer comprar esse apartamento? Tu tem muita urgência? Porque as pessoas acham que é para ontem, às vezes, né? Então, o Sim. consórcio depende muito de lance, depende da contemplação, né? Uhum, Então, até que nem eu estava falando ali do grupo de pessoas, todos os meses tem um sorteio, né? Que esse uhum. grupo vai juntando o valor ali, o capital, né? E ele sorteia uma pessoa para utilizar o crédito. Sim. Então, às vezes acaba demorando um pouco, tá? Por Uhum. isso que a gente trabalha a contemplação através do lance, né? Quem dá um Então, lance a mais tem mais facilidade de ser contemplado, de ser sorteado, na verdade. sim, sim, sim. É que tem Uhum, vários grupos, na verdade, né, Vanessa?
Uhum. Então, primeira coisa que eu pergunto, quanto que o cliente pode pagar por mês, se tem certa urgência, se não tem, né? Sim. Aí eu vou dando essa assessoria. Até uma Uhum. coisa importante é fazer o consórcio com alguém que entende do assunto, que vai te dar uma assessoria, né? Também isso Sim. é importante. Durante o tempo. Porque como é que se chama? São as assembleias, né? Que são feitas. Isso. Tem Elas todos são os meses. todos os meses. Uhum. E todos os meses tu pode utilizar o lance até tu contemplar, porque às vezes acontece assim, eu dei um lance de 20%, não consigo contemplar agora. Vamos de Uhum. novo no próximo mês, vamos dar um pouquinho mais, né? E assim por diante, Sim. Uhum. até conseguir o objetivo, né? Sim, sim. Ai, Agora que tem muitas legal. pessoas que fazem como uma poupança também, né? Daí eu já nem indico utilizar lance, porque daí não tem necessidade, né, Vanessa? Já é outro objetivo, né? E assim, Sim. quanto tempo leva? Eu tô fazendo as perguntas que eu deixei ali no Instagram para as Sim, pessoas poderem colocar suas perguntas, né? Porque as pessoas têm sim, muita tem bastante. dúvida, né, Dani? E Uhum. também falando sobre o Instagram, eu fiz umas perguntas assim, ó, você conhece consórcio? E 70% não conhecem consórcio. Aí eu fiz a outra É, pergunta. né? Você tem consórcio? E aí só 80% não tinha, só 20%. Então é um número bem pequeno, né? E Sim. aí, Dani, entre as perguntas que vieram lá no Instagram, o pessoal perguntou quanto tempo leva até a contemplação? Todo mundo quer Quer essa saber? pergunta. E todo mundo fala assim, eu quero contemplar no mês que vem, ou nesse mês, né? Todo mundo quer Sim. rápido. É fato, né? Era o que eu estava comentando antes, na verdade, né, Vanessa? Depende Aham. muito do grupo qual tu vai participar, né? E depende ali de quanto tu vai dar de lance. Sim. É bem isso que é real, Varia. assim. Uhum. Varia muito, varia muito. Varia do grupo, varia o teu objetivo também, né? E daí, Sim, conforme o sim. teu objetivo, eu indico o grupo mais ideal ali pra gente trabalhar, né? Uhum. É porque as pessoas são muito imediatistas também, né, Dani? Acho que é difícil alguém que, quando der, deu, né? Geralmente as pessoas querem para logo, né? Por isso que a Sim, educação financeira trabalha muito com planejamento também, né? Te verdade. planeja, né? Não seja tão imediatista que paga mais caro, né? Tudo isso, né? É. E o financiamento tá bem alto, assim, né? Na verdade, Sim. diminuiu a questão dos juros, mas o reajuste agora, a inflação tá. As Ah, pessoas é. estão indo ali, né? Sim, sim. Pois é, e teve gente que perguntou se consórcio é melhor que financiamento. Pois então. O que eu vou responder assim com outra pergunta. O que que tu acha? É mais fácil eu comprar uma casa de 100 mil e pagar 300 ou pagar 127 mil, por exemplo? Pagar assim. Né? Então, se a pessoa tem como fazer, esperar um tempo para comprar esse imóvel, toda a vida vale bem mais a pena o consórcio, né? Porque não tem Uhum. juros o consórcio. Ele só tem a Sim. taxa administrativa, né? Que é Aham. muito baixa, sim. Perto do que é o Então, financiamento, né? sim, sim. Se a Uhum. pessoa agora, digamos assim, eu preciso urgente comprar esse imóvel, aí paciência, né? Sim, Não sim. tem como eu prometer assim que a gente vai conseguir contemplar na primeira assembleia, entende? Aham, Não entendi. tem como. Dani, e se a pessoa, olha a minha pergunta, né? Isso não tá indo, mas tipo assim, a pessoa foi lá, comprou uma carta de crédito e tá acompanhando os sorteios. E a Uhum. administradora quebra no meio do caminho. O que que faz? Como assim que. Chega a Olha, pode acontecer isso? não, Não. não, é 100% seguro, não tem inadimplência nos consórcios, tá? Uhum. Uma coisa importante, Vanessa, que eu lembrei agora de comentar, que tem muitas pessoas que me perguntam, Dani, eu tenho restrição, eu posso fazer consórcio? Pode, pode fazer, Ah, você mesmo tem estando restrição de negativado. crédito. Pode fazer Uhum. consórcio. Sim, até porque Uhum. assim, é um investimento, tu é um Sim. credor, não é um devedor, né? Aham. Então, o que que vai acontecer? No momento da contemplação, quando tu for utilizar o crédito e ainda tu tiver com essa restrição, porque pode acontecer nesse meio tempo ali,
6 meses, um ano, um exemplo ali, já não tem mais, né? Daí Uhum. tranquilo. Agora, no momento que tu contemplar e tiver essa restrição ainda, aí eles vão te pedir um avalista. Sim. Mas tranquilo assim também para utilizar. Uhum. Tá. E a pessoa tava pagando o. Eu já tenho várias Vai perguntas. perguntando. A pessoa tava pagando o consórcio, sei lá, pela não tem mais dinheiro para pagar, ela parou de pagar. O que que esse Tá. dinheiro lá que ela já pagou antes, o que que acontece? Ela perde esse dinheiro? Não, não, não perde. Não Uhum. perde. Tá? O que que acontece? Digamos que nem, vamos supor agora que nem a pandemia, né? Alguns clientes, Sim. pá, daí me apertei, né? Não consigo pagar. Não, beleza. Vamos pegar essa parcela, a gente bota lá pro final, né, do consórcio. Ah, Uhum. aconteceu 2 meses, aconteceu 3 meses. Depois de 3 meses, aí sim eles cancelam, tá? Mas Ah, também assim, daqui a pouco, 6 meses, quero voltar, tranquilo, tu pode reativar também a tua cota, ah, tá? tá. Então, é bem tranquilo nesse sentido, assim, de, Sim. de cancelar, de reaver. E, digamos assim, a Vanessa ficou 2 meses sem pagar e deu o número no sorteio, né? Que é tudo pela Loteria Federal, tá? Deu Sim. o teu número da tua cota. E como tu não estava em dia, o que vai acontecer é que tu não vai conseguir pegar o crédito que tu fez, Uhum. mas tu vai conseguir reaver os valores pagos, né? Ah, entendi. Ai, que bom, Claro que vai né? ser deduzido ali de algumas taxas e tal, Sim. mas pelo menos tu consegue reaver. Uhum. Tá. Ah, tem como reverter financiamento em consórcio? Acho que tu já respondeu essa pergunta, né? Na verdade, dá pra, que nem eu digo, quitar o financiamento, né? Que daí já Uhum. diminui. Sabe que eu gosto de fazer muitos cálculos, né, Vanessa? Por isso que eu te acompanho bastante ali. Sabe que eu fiz um cálculo assim do meu financiamento, ia dar quase 10 anos só de juros, assim, Sim, de financiamento. É bastante, né? é bastante. Sim, então compensa financeiramente, compensa muito Tá, mas para aí para quitar ti, também o financiamento. mas aí para tu vai ter que por um período tá pagando os dois, né? Tá pagando o financiamento e o Sim, consórcio, né? sim, sim, Uhum. isso sim. Para daí para depois poder dar esse Sim. lance. É que nem, por isso que eu digo assim, que é um bom investimento, porque eu pago aqui o meu financiamento, estou pagando o consórcio, se eu Uhum. contemplar, contempla esse mês, vou fazer isso, vou fazer aquilo, te dá opções. Isso no consórcio de imóvel, tá, Vanessa? Sim, sim. Tem mais, assim, é um leque, né? Agora o Uhum. consórcio de automóvel, infelizmente, é só para comprar o automóvel, né? Eu quero Ah, comprar um entendi. automóvel, daí sim, faz o de automóvel. Uhum. Ah, tá. Se tu quer. Não tem como, eu quero usar para qualquer coisa, não. Não, Só se o for de o de automóvel é imóvel. só. Isso, Uhum. o de imóvel que daí tu consegue fazer, na verdade é mais para compra de terrenos, né, para Sim. adquirir bens, né. Uhum. Entendi. Aí perguntaram se é um bom investimento. Pois então, é um ótimo investimento, imagina. Claro que Sim. é um ótimo investimento. Até uma outra opção que também tem, vamos supor, a Vanessa tá lá pagando, já faz um ano o consórcio, contemplou e tipo, nem fiz só para investir com uma poupança forçada, né? Tem clientes que Uhum. fazem isso, né? Sim. Empresários que não fazem isso. Então, tu pode negociar essa carta. Ah, Vou pode vender para vender. alguém, pode Uhum. vender, né? Então, na venda dessa carta aqui, tu tem um bom lucro, né? Sim. E Porque hoje dá. tem muitas empresas precisando, né, de cartas contempladas também, às vezes Uhum. para fazer, levantar capital, enfim, né? Sim. E aí a pessoa compra uma carta contemplada e fica pagando para quem? Para administradora ou pro. Direto para administradora. Uhum. Tá. Já é feito tudo no cartório, isso, né? Tudo certinho, né, Vanessa? Sim, sim. Entendi. É isso, eu sei que tem bastante, né? Essas vendas das Sim. cartas contempladas, né, Dani? E eu sempre digo para os meus clientes cuidar bem, que nem aquela hora eu falei ali da administradora, né, que é autorizada pelo Banco Central, tem que
ver direitinho ali se é confiável, quanto tempo a empresa trabalha, né, com Uhum. consórcio, enfim, para não Sim. cair no golpe, né? Porque infelizmente tem bastante, né? É. Daí é outra, é outra coisa, né? É, mas é bom um alerta, né? Sim, sim, para cuidar, né? Porque, Dani, assim, o que, Sim, que eu percebo, né? Que o certo mesmo seria as pessoas terem o seu planejamento, de irem lá, guardarem seu dinheiro, tudo. Só que tem gente que não tem essa disciplina, que vai lá, vai exato. guardar e vai gastar, né? Então, Sim, às vezes, o consórcio realmente é uma alternativa, né? Que é, pelo menos, sim. vai lá, paga e vai surgir algum bem dali, né? Acaba criando uma disciplina automaticamente, né, Vanessa? Automaticamente, é verdade. É verdade. Tem isso. Ai, que legal, Dani. E Dani tem bastante procura para consórcios. Tem Tem. bastante. Sim, principalmente para adquirir imóvel, né? Que eu acho que Uhum. o pessoal tá mais assim antenado nessa questão ali de juros, né? Porque teve Sim, uma época que estava bem alta e agora creio que eles fizeram essa estratégia, né? Ah, vamos diminuir os juros, mas as pessoas às vezes não se ligam assim que é o reajuste pela inflação, né? Que a inflação sim. só sobe, né? Por mais que a Uhum. parcela ali seja decrescente, no montante ali dá um valor bem razoável, né? Uhum. É verdade. Esse tempo até eu fiz um comparativo, eu publiquei ali no Instagram. Depois, quem Uhum. quiser dar uma olhada. Que é esse Instagram, que é. Como é que é o nome do teu Instagram, Dani? Daniela Underline Consórcio. Tá, é o que tá ali. Sigam a É o que Dani, tá tá, ali. pessoal? Ai, Dani, que legal. Dani, eu fiz todas as perguntas que vieram, pessoal. E o pessoal perguntou, assim, bastante, Perguntou né? bastante, né? Querendo saber como é que é. O pessoal tá online. Quem tiver dúvidas, pessoal, pergunta aqui. Ó. Esse é o momento de perguntar sobre consórcio, para saber. É, E Dani, nesse momento, assim, dessa crise que está no país, né? Dessa instabilidade, afetou muito vocês no mercado de consórcios ou não? não, não, Não. continua a mesma linha, sim, porque na verdade para nós não influencia no sentido da taxa de administração, né? Continua Uhum. a mesma taxa, né? E o Sim, pessoal sim. está, na verdade, a procura aumentou, né, nessa pandemia. Então é uma coisa assim que o pessoal está evitando de correr para banco, pagar juros, né? Uhum. Verdade. O Que pessoal está bom, ficando né? mais esperto. É que o consórcio o pessoal procura, mas ainda tem muito medo, né, do consórcio. Sim, sim. É por isso que eu até já falei ali no início da live para que é autorizada pelo Banco Central, né? As Sim. administradoras corretas. Então, sempre Uhum. que tiver dúvida, olha lá no Banco Central ali, tem até uma relação ali dos consórcios que acabam sendo reclamados, né? Então, porque Sim. sempre tem, né? É Mas isso, é dá aquela uma coisa, tem que ser. segurança, né? Ah, com certeza, né? Com certeza. Sim, dá muito mais segurança, né? Tem que ser transparente também, né, Vanessa? Sim, sim. É, tem. É. E tu fica acompanhando e todos os meses tu informa os teus clientes ou como é que funciona assim, essa Sim, comunicação, o pessoal saber quando contemplou, sim. quando não contemplou? Eu faço um acompanhamento, na verdade, com o meu cliente, né? Todos os Uhum. meses, uns dias antes eu ligo para ver se quer dar lance, se não quer, como é que tá a Sim. situação, né? Uhum. É uma assessoria que a gente dá todos os meses, né? Sim. Aí a gente vai trabalhando, no momento que alcança o objetivo, ó, conseguimos. A gente também tem esse acompanhamento. Eu ligo, ó, conseguimos contemplar a cota, faceira, né? Aham, Vamos imagina. lá. Eu fico muito feliz, né? Eu fico muito feliz. Sim. Então, utilizo o crédito ali, manda documentação, a gente dá assessoria até realmente A pessoa conseguir, né? Que isso. legal. Tem que ser, na verdade, né, Vanessa? Por isso que Sim. esse é o nosso diferencial, né?
A gente dá Aham, uma assessoria, né? Não adianta o cliente sempre dizer, vou pagando isso aqui, o dia que der, deu. Até exatamente. né, tem pessoas que fazem realmente, que nem eu te falei, com uma poupança ali. Aí não Uhum, tem muita urgência, né? sim, verdade. E o pessoal procura mais para imóvel, né? Tu trouxe, do que para É, comprar carro. na verdade, assim, ó, se eu parar para analisar, eu tenho pouquíssimos para veículo, Uhum, pouquíssimos. Mas tem os que querem comprar caminhão, por exemplo, para empresa, né? sim. Então, tem sim, mas é para imóvel. Sim. Aquele dia o pessoal tinha dúvidas sobre o consórcio. Acho que eles queriam mais essas informações em geral, né, Dani? Sim, como é que funcionava, né? Uhum. Como é que era a modalidade, assim, que dá para fazer de Sim, compra, porque às vezes a pessoa se confunde, né? Ou exatamente. não tem uma segurança, né? Às vezes Uhum. eu converso com os clientes, porque na verdade, que nem agora a gente está trabalhando no home office, né? Então a gente não consegue assim ir no cliente muito, então a gente fala muito por telefone, Uhum. então às vezes a pessoa fica insegura, né? Sim, sim. Mas E se não eu tenho conhece também, né? Uhum. exatamente, tem bastante gente que não conhece. Sim. Tu falou ali que era 70%, né? Que 70% das pessoas ali no meu Instagram não imagina, conheciam, né? E olha, tu vê que as pessoas ouvem falar, mas de fato o que é, não sabem, sim, né? é. Então, E algumas pessoas ouvem falar de bem, outras de mal, de né? mal, Então, tem os quando dois eu pergunto, lados. Tá aqui quando para eu pergunto, mas que desmistificar, bem. né, Dani? É Ah, verdade, verdade. sim, Mas é que nem que nem eu te comentei, às vezes as pessoas assim, não, eu quero fazer porque eu quero comprar um imóvel que eu vi, e, sabe, e fica aquela sim. coisa. E às vezes acaba que não consegue contemplar, daí acabam ficando chateados, mas acontece, né? Por Uhum. isso que já tem que ser. Oi, Tati. A Tati mandou um ó, excelente Aham. profissional. Parabéns, Dani. Ah, Que legal. obrigada. Tu também é, minha colega. Ah, é, também é. Que Minha legal. colega. Então, é isso. É isso. Pessoal que tiver dúvida sobre consórcio, podem perguntar aqui, tá? Que a Dani está à disposição aqui para responder as perguntas. Não Às vezes. adianta depois fazer pergunta, é agora. É agora a hora de perguntar, né? Mas sempre tem, né? Sempre tem as perguntas. Sim. Dani, uma outra dúvida, assim. Peguei e fui contemplada. E era o valor, sei lá, 100 mil. O que que vem para mim? É uma carta de crédito ou é o valor 100 mil reais em espécie? Sim, a carta de crédito, tá? Que eu O que vou trocar em acontece? algum lugar. Isso. O que acontece? Vamos supor, tu comprou o imóvel de mim, né? Uhum. E a Sinosserra vai pagar diretamente para mim esse valor. Tu vai ficar Tá. pagando, tu vai ficar pagando para administradora no caso que tu for fechar, né? Então, tu vai Uhum. ficar pagando ali para a empresa e a empresa que vai pagar o valor diretamente para a pessoa. Ah, entendi. Essa é a troca que tem. Mas eu não Sim, posso sim. eu pegar aquele valor e ficar para mim. Não, a Não. não ser que até tem algumas estratégias ali que o cliente faz para capital, né? Então, Sim. Ah, o Eduardo está perguntando qual o o prazo prazo de um consórcio imobiliário. tem vários prazos, na verdade, né? Tem grupos com 100 meses, tem grupos com 80, tem grupos Uhum. com 200 meses. O que eu trabalho maior é com 200 meses, que dá em torno de 16 anos, né? Que é a Uhum. metade de um financiamento. Sim. Metade de um financiamento. Então, só nesse comparativo aí já dá para ver a diferença, né? Que Uhum. De um e dá outro, até né? isso. Hoje eu estava falando com uma cliente ainda que queria um crédito. Deixa eu ver aqui, eu tô com ela aqui em cima. Ela queria um crédito de 370 mil. E ela me disse que a parcela lá do financiamento ia ficar. Era 300 mil. Era Uhum. 300 mil.
E a parcela era 2.800. E eu disse, olha, tu consegue pegar 400 com a parcela de 2.500 em 16 Uhum. anos. Então, fica praticamente a mesma parcela, só que o prazo é Bem mais metade, né? reduzido, né? Bem Bem mais mais reduzido. reduzido. E um de financiamento, qual é o prazo? De financiamento de automóveis, qual é o prazo? O de automóveis tem de 40 meses, tem de 60 meses, 80. Uhum. Aí varia muito o que o cliente quer pagar mensal, né? Sim, o valor que Se o pretende cliente pagar. quer investir, eu posso investir R$ 1.000 por mês. Aí eu auxilio qual o grupo melhor para a gente trabalhar, né? Uhum. Também a questão dos lances, tem toda. Sim, porque quando a pessoa entra, ela entra num grupo que já está em andamento, né? Um grupo novo, né? Não, tem grupos novos também. Tem grupos novos. Tem administradoras que têm, às vezes, participantes, né? Número de participantes. 400 participantes. Fechou esses Uhum. 400, não entra mais. Aí eles abrem grupos novos. E os Sim. grupos novos são bons, né? Porque daí tu concorre com poucas pessoas, né? Uhum. É melhor. Os É, grupos novos são bons. São sim. bons também. Aí a chance de tu contemplar é maior, né? Sim, sim. Uhum. Exatamente. Mais perguntas? Mais perguntas? Pessoal, perguntem aí pra Dani. O pessoal tá Ai, pensando aí, Dani, esse negócio de uhum. consórcio. Tô tentando lembrar se tem algumas perguntas que geralmente a gente conversa com os clientes, vão perguntando, né? Sim, sim. Eu Mas eu acho que o pessoal tem comentei. muita dúvida em relação ao prazo, ao valor, se tem alguma garantia, né? Uhum. O que fica de garantia se a pessoa for comprar um imóvel é o próprio imóvel. Uhum. O automóvel, o próprio automóvel, e Sim, assim por diante, né? A construção é um pouquinho diferente, na verdade. A construção não, a reforma, né? Por exemplo, tu já tem um imóvel e tu quer fazer uma reforma na tua casa, né? sim. Então, na verdade, as administradoras geralmente alienam 40% do teu imóvel só, né? Uhum. Para essa reforma ser feita. Aí precisa de um laudo de um arquiteto, dizendo o valor da obra, tudo certinho. E fora isso, é tranquilo. Sim. E essas parcelas, elas são fixas, né? Não. Boa pergunta. Boa pergunta. Uhum. As Bom, parcelas que eu, tipo assim, eu não. contratei aquele de 2.500, como tu citou agora. Elas Uhum. variam o valor. Não, na verdade, assim, ó, o de automóvel é fixa, tá? Uhum. Tem alguns grupos de automóvel que também tem um pouquinho de reajuste, mas a Sim. maioria é fixa. A de Uhum. imóvel, ela tem reajuste pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Ah, Então, tá. conforme tu for pagando, ele reajusta a parcela, mas também reajusta o crédito. Aumenta o crédito. Aumenta o crédito E também. aumenta a parcela Isso é também. bom. Mas é pouca coisa, na verdade, talvez. Sim. 3%, 4% é muito pouco ali. Uhum. Tá. Nesse valor de 2.500, dá 2.555, 2.560. Mas também deu crédito, vai para 410, 420, assim, por diante. O pessoal tá começando a perguntar aqui, Daniel. A Tati perguntou: pode utilizar só para compra de imóvel? Ou se pode utilizar para outra coisa, pelo que eu entendi, né, Sim, Tati? sim, pode utilizar para compra de imóvel, tanto novo quanto usado, Uhum. compra de terrenos, né? Imóveis Sim. rurais também, né? Uhum. Sítio, casa na praia. Sim. Ó, o Joãozinho ali. Boa noite, Joãozinho. Tudo bem? Joãozinho perguntando: como funciona a meia parcela até a contemplação? Ah, isso eu já ouvi Uhum. bastante também. Aham, boa pergunta, João. O que que acontece? Meia parcela a gente não trabalha, tá? Pelo menos as Uhum. administradoras que eu trabalho, a gente não trabalha com meia parcela, tá? Porque, como é um grupo de pessoas, o consórcio, tá? Esse grupo ele vai gerar um saldo no grupo. Uhum. Então, tu pagando 100% da parcela e pagando a metade só, já gera um saldo menor. Então, existe uma lei do Banco Central
que se não tiver o saldo no grupo, não é obrigado a entregar o crédito, tá? Entendi. Então, a gente não trabalha com meia parcela e eu não indico, tá? A não ser que a pessoa quer só pagar. É que é um atrativo, né? Essa meia parcela. É um Tu atrativo, sim. vê, Agora, Dani, que interessante isso. então a pessoa Então, corre esse risco, de tá? não receber. É, não, receber ela vai, entende? Mas Sim. acontece que corre esse risco aí, justamente por essa função, e assim, daqui a pouco, se tu não tem pressa, beleza. Agora, se tu quer comprar um imóvel, se tu quer alcançar um objetivo, já pega a parcela integral, o valor certinho. E outra coisa que eu não vejo muito interessante, é um atrativo pela questão financeira? Sim, é um atrativo. Só que essa outra metade da parcela, como é que fica depois, né? Tu vai pagar depois, mas isso aí vai gerar bem mais taxas para ti, financeiramente falando, não vai compensar Sim. também, né? Então, Mas ela vai gerar taxas assim para depois do tempo, quando que gera essas depois da taxas? contemplação, Ah, tu tô vai pagando a pagar a metade mais da. que o contratado, seria isso? Isso. Digamos assim, fiz um crédito de 100 mil, estou pagando a parcela ali, que seria 600, a integral, mas estou pagando 300, que é a metade, né? Tá. Contemplei esse crédito, só que aqueles 10 meses, por exemplo, lá que ficou para trás, que eu paguei a minha parcela, eu vou ter que pagar tudo para mim conseguir utilizar o crédito. Ah, entendi. E se eu Tu não me vê, engano, né? algumas empresas, né, algumas administradoras que trabalham com minha parcela têm que pagar tudo no ato para conseguir pegar o crédito. Não tem como Essa é o fluir restante, depois. esse É, devedor que ficou. uhum, é. Pelo que eu estudei, assim, da questão da minha parcela, né? Ó, a Carol deve ser tua conhecida. Tu conhece ela? Sim, 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 conheço. Ó, ela colocou. Minha Eu, amiga. Vamos lá. eu também não indico meia parcela. Depois da contemplação, você paga até 3 vezes o valor da parcela, pois seria Uhum. a integral mais a Mas diferença de todas as iniciais. Nossa, é isso isso foi aí. que alerta interessante. Eu já recebi Uhum. a oferta de meia parcela. E é uma coisa que, claro, que te atrai, né? Porque tu vai, sei Sim, lá, pagar R$ 1.000, pode pagar 500 até chegar, né? Então, esse exatamente, é. cuidado tem que ter. Tem que ter. Que bom, assim, que vocês deram esse alerta. Que bom que o Joãozinho fez essa pergunta. Verdade, verdade. São perguntas Bem interessantes que a interessante, gente tem bem que deixar esse boas. alerta. Pessoal, Aham. continuem perguntando que a gente vai explorando cada vez mais esse assunto. Porque aí sempre, né, tem os espertos, né, no mercado que querem atrair o cliente e acaba Sim. que É, que não adianta acontece. simplesmente vender, né? Eu Uhum. digo assim, são vendedores, né, de consórcios, porque a minha ideia é fidelizar o meu cliente e alcançar o objetivo dele, entende? Sim. Porque não adianta, tipo assim, eu vendo um consórcio para ti, tu vai fazer, e depois tu vai ser falando, ai, a Daniela me vendeu aquela bomba, Uhum. Com sabe? certeza, Então, né? Já te queimou para todo mundo. é, agora, eu já prefiro assim, ai, guria, faz com a Daniela que eu consegui contemplar, eu consegui ter um resultado, sabe? É bem, bem melhor. Querendo ou não, é o teu nome, né? Sim, sim. E a responsabilidade, né? Porque se tu quer que sejam que Sim, daquele cliente surjam outros, né? Também tem que ter essa responsabilidade. sim, Que bom que sim. Então, vocês fizeram esse alerta, assim, né? Porque é uma coisa bem forte aí do mercado, né? sim, verdade, verdade. E tem algum alerta que se faria no caso de compra de carta contemplada ou é tranquilo? Como é que funciona? Ah, boa pergunta, Vanessa. Boa pergunta. Que nem a gente estava conversando aquela hora antes ali, o que que acontece? Eu até conversei com um cliente no mês passado que, coitado, né? Caiu num golpe. Quando. Porque tu vê vários lugares assim, né? Um alerta eu digo assim, ó. Se a esmola é demais, tu desconfia, Sim. né? Geralmente a carta contemplada, eles pedem uma entrada.
tá? E o valor dessa entrada é em torno, assim, de 30%, 40% do valor do crédito que tu for precisar, tá? Uhum. Se é uma entrada muito baixa, muito abaixo do mercado, desconfia, tá? Sim. Porque ou a pessoa está muito desesperada para vender aquela carta, né? Pode Uhum. acontecer, daí vende ali de barbada, mas é sempre bom ir atrás, verificar, né, se a carta está em dia, ir na administradora da carta, né? Por exemplo, a carta Uhum. é da Caixa, vamos supor, né? Vou lá na Caixa, vou ver direitinho, se está tudo certinho, né? Sim. Eu indico fazer isso, porque tem gente para tudo, infelizmente, né, Vanessa? Uhum. Então tem que ter esse cuidado. Porque agora, claro, Sim. agora a gente nem tem muito jornal, mas antes no jornal que aparecia, né, de venda de carta contemplada. Aham. Ainda tem, na verdade, né? Ainda tem. Sim. Mas assim, tinha muito, né, nos classificados, as cartas contempladas. Sim, e o que que acontece? Vamos supor que é uma carta contemplada, a gente faz tudo os trâmites na mesma hora, tá? Vamos Uhum. supor, tu tem que dar ali 20 mil, tá? De entrada num crédito de 100, um exemplo. A gente vai no cartório, tá? O dono lá da administradora ou o dono da carta, e já passa pro teu nome no mesmo ato, daí tu faz a transferência, tá? É a mesma coisa Uhum. da questão dos lances. A gente nunca paga antes, tá? Sim. No consórcio, eu quero dar um lance de 20 mil. Nunca dá o lance, eu vou depositar na tua conta os 20 mil para dar o lance. Não. Primeiro a gente faz o trabalho e depois a gente paga o lance ou paga a carta contemplada, né? Uhum. Sim. Tu vê, né? Tem que ter esse alerta. Por isso que tem que ter uma Sim, assessoria de alguém assim que te realmente dê um suporte, né? sim, com certeza. Com Uhum. certeza. Que às vezes tu fica meio perdida, né? Sim, Eu sim. pego várias pessoas assim, até tava antes da live eu tava conversando ainda com uma amiga minha que ela tava dizendo assim, Daniel, tu falou ali do consórcio que eu vi o card ali da tua live, né? Mas eu não tenho Instagram, ela falou. Mas eu disse assim, não, depois te passo, não tem problema. Eu tinha umas dúvidas, assim, que eu fiz um consórcio no lugar tal, né? E eu não sei como é que funciona. Tipo, eu tô pagando, tá descontando da minha conta, e eu não sei como é que é para mim resgatar esse crédito, ela disse assim. E eu disse, eu expliquei tudo. Porque às vezes tu Sim. acaba fazendo, né? Que Uhum. nem empresários, né? A gente lida muito com empresas que acabam, acabei fazendo só por fazer, ou só para ajudar, né? Então E acaba não aí, tendo assessoria, né? sim. Ah, daí é Tem tudo complicado, isso. né? É. Complicado. Pessoal, Mas, façam mais perguntas. Tu vê, pessoal, tô fazendo umas perguntas bem assertivas, né? uhum, E como é que tu bastante. acabou entrando no. É para começar a trabalhar com consórcios dele? Sabe que eu sempre fui da venda, né? Sempre foi uma empreendedora, né? Uma grande vendedora mesmo. Sim, sim, sempre, sempre fui da venda. Na verdade, caiu no colo, assim. Eu nunca trabalhei com consórcio. É a Uhum. primeira vez, assim, que quando eu entrei nessa empresa a qual eu estou hoje ainda, aprendi tudo lá. Aprendi tudo Sim. lá, sabe? Me deram assessoria, foram me explicando e eu fui conhecendo. Só que Uhum. antes de eu começar, né, a vender, a trabalhar lá, eu pesquisei o nome da empresa, né, pesquisei sobre consórcios, daí eu fui mais a fundo, até porque eu sempre fui assim, né, Vanessa? Eu não vou vender uma coisa que eu não sei, né? O Sim, que eu sim. fiz mentir, ou que não é um produto bom, né? Então, Ah, a gente tem que ter esse cuidado, né? O Diego ali dizendo que saiu da live dele e veio para cá. Que bom, Diego. Está falando sobre consórcios. E a Michelle aqui, que é a esposa do Babu. Boa noite, Michelle. oi, Michele, O tudo Babu vai bem? estar com a gente semana que vem, na outra semana. Que Vai estar com... legal! Aham, sim, né? Eu vi que tu Não, convocou ele. tu tem que vir, meu primo.
E É isso aí. quinta-feira a gente tem uma live sobre educação financeira para crianças, com o Diego do Equilíbrio Financeiro. Ah, Então, isso é tem bom, né? bastante coisa bem legal. Aham. Ó, É. O Joãozinho tá interessado, hein? Acho que ele vai te contratar depois, Dani. Ó, Ah, então tá. com Ó, uma ele carta botou ali. contemplada, pode-se comprar um terreno? Tá perguntando. Sim, se a carta for de imóvel, João, pode sim. Ah, Pode sim. então Se tu tá. precisar aí de uma assessoria, não tem problema, eu tô à disposição, tá? Aí, porque, Adiciona, segue a Dani lá. Clica ali para seguir a Dani. é, bota aí, depois a gente conversa ali. Até assim, ó, vamos supor, a tua carta é 200 mil, tá? E o terreno Aham. é 100. Esses outros 100 que sobrar da carta, tu pode abater tudo do saldo devedor, né? E, Ah, sim. e também 10% do valor da carta, tu pode utilizar ali para fazer documentação também, né? Uhum. Ah, interessante, porque olha como é caro, né, para fazer a documentação. É, É muito imposto. Aham, imposto alto. tudo, né, Vanessa? Ó, o Diego está perguntando. Normalmente, para vender uma carta não Não contemplado. contemplada, como é os percentuais que o mercado está pagando? Tá. O que que acontece? É, Diego, isso? É, Perdão. Diego. Tá. Diego, a carta não contemplada, o que acontece? Primeira coisa, eu peço que o cliente me mande o extrato detalhado da carta para a gente fazer uma análise, verificar quanto que foi pago, quanto que tem ainda a ser pago, né? Quanto se foi cobrado taxa de adesão, se tem quanto que foi as taxas todas para ver quanto que dá para pagar. Então isso varia muito da administradora e varia muito de Uhum. quanto foi pago, né? Então, assim, Sim. não tem um valor X, né? Para mim te dizer. Mas na carta contemplada, geralmente a gente paga de 20 a 30% do valor do crédito, tá? Só que Uhum. também isso varia quanto foi pago, se foi com lance ou sem lance. É tudo uma Sim. questão de análise. Se tu tiver alguma carta aí que não esteja contemplada e quiser negociar, pode passar para mim também, que a gente verifica tudo. Porque Ai, hoje a ai. taxa de administração, quanto que ela é, Dani? Varia também dos grupos. Normalmente, sim, é em torno de zero. Ó, deu um apagão aqui. 0,13 ao mês. Ao ano Ah, fica tá. 1,65, Tá. É tá? bem diferente. Bem É mais bem baixo. diferente. É Bem bem diferente. diferente. Aham. Ó, o Eduardo tá contribuindo aqui, ó. Tem cartas contempladas para venda? Ele quer saber, acho que isso tu tem. Sim, Tu tem? tenho, sim, porque o que acontece? Vamos supor, a Vanessa hoje, eu tô dando tu como exemplo, tá, Vanessa? Tá, A pode dar. Vanessa fez um crédito ali, de 200 mil, contemplou e não quer utilizar a carta, né? Uhum. Aí comprei a carta da Vanessa, paguei ali um valor bem bom para ela na venda. E tem um cliente que precisa de carta contemplada. E eu vou repassar essa carta para quem realmente precisa, né? Ah, eu vi um Sim. imóvel, quero comprar o imóvel, não posso perder uma oportunidade muito boa, porque às vezes acontece, né? Uhum. Então, pega a carta contemplada já para usar, já vai estar contemplada, já pode usar imediatamente, né? Sim. Ó, o Joãozinho colocou. Assim que a Vanessinha me tirar do fundo do poço, eu vou te procurar. É uma figura. Ai, ai, ai. Ah, ó, o Diego disse que vai mandar assim, ó. Vão mandar sim, é de um É de um amigo. amigo. Ah, a dúvida dele é de Uhum. um amigo. Ah, Ah, legal. legal, viu? Pode mandar aí que a gente ajuda o amigo. É, a Dani é segura. Ó, boa noite, Josi. Boa noite, Rômulo. Que A legal, gente né, fala, Dani? Como as pessoas têm bastante dúvida, né? E essas sim, cartas contempladas que tu tem hoje, elas são mais de imóveis do que de automóveis. tem as duas. Tem as duas. Para caminhões também, que às vezes empresas, preciso comprar caminhões, né? Também tem, Uhum, tem sim, para tem para para os tudo. dois.
É que a Ai, carta contemplada vai muito rápido, né, Vanessa? Agora, principalmente essa sim, época, agora o pessoal tá pedindo muito, né? Pedindo uhum, bastante. sim. Então, entra, daqui a pouco já sai, daqui a pouco entra outra, e assim por diante, né? Tem bastante, né? Tem Tu sabe bastante. que uma vez eu ouvi falar de um homem, olha só, de um homem que enriqueceu só nessa função de vender cartas contempladas. Ele comprava o crédito, ia lá e vendia a carta. E aí ficava com um valor ali. E aí enriqueceu. Sim, Enriqueceu só nessa função de consórcio de compra e venda, assim, né? mas é um ramo bom, né? E o pessoal Uhum. Sim, aí desde então eu comecei a olhar para o consórcio assim com outro olhar, com mais curiosidade, né? Compreender como é que funciona. sim, sim. Depois eu E, te mando lá umas tabelas para te analisar. e ver como o negócio. Vamos investir, É, não, Vanessinha. para quem tem para investir, poxa, né, nessas trocas. Ai, ai. Pessoal, tem mais pergunta aí? Faço mais pergunta porque a gente tem mais 5 minutos só de tempo, senão o Nossa, Instagram sério? Rápido, nos né? derruba. Passa rápido, né, Dani? Passa Passa rápido. rápido. Passa Ai, é rápido, muito muito bom. legal. Nossa live é uma Deixa, oportunidade de interagir com as sim, pessoas, né? De esclarecer as dúvidas, bem bacana. Pode falar. deixa eu te falar outra coisa que eu lembrei agora, que a gente vai conversando, conforme as perguntas eu vou lembrando, né? O que que Aham. acontece? Fundo de garantia, tá? Pode ser utilizado como lance também, né? Vamos supor, Olha eu só. tenho um valor bom ali de fundo de garantia, ou quero utilizar como lance, ou depois que já fez o consórcio, tu pode utilizar também para bater lá do saldo devedor, né? Como se fosse Uhum. financiamento, mesma coisa. Sim. Porque querendo ou não, é um valor que às vezes tu tem ali, sei lá, 10 mil, 20 mil de fundo, é um valor bom já para usar, né? Já para usar, né? Uhum. Uhum. Ai, boa informação. Para quem tem aí, né? Pra imóvel, né? Pra imóvel. Sim. Automóvel não. É, automóvel não. Né? Quando vê, estão dizendo, estão me Quando vê pegando quer pela comprar palavra um aí. carro, né? Vou tirar lá meu Ai, tu fundo, falou comprar que um dava. carro. Tu falou que dava, Dani. Como assim? Ai, ai. Então, acho que é isso, né? O pessoal não perguntou mais. Mas, Dani, assim, eu quero muito te agradecer por ter, né, dado vindo aqui participar, né, trazer o teu conhecimento, explicar para o pessoal o que que é, dar os alertas, né, que tu deu, que é bem Sim. importante, né, ficar de olho aberto. É. E, pessoal, assim, ó, sigam a Dani ali, é daniela.consórcios, né? Underline. Daniela underline ponto consórcios. Vou escrever aqui. Não tem E ponto. não tem É ponto, só Dani. Daniela underline consórcio. Ah, tá, desculpa. Sigam ela no Instagram, né? E aí, qualquer coisa, também tem como clicar ali, né, Dani? E a Dani está à Sim. disposição, né, de quem quiser conversar, esclarecer dúvidas, né? E eu te agradeço muito por ter vindo aqui, trazer o teu conhecimento, esclarecer as dúvidas aí do pessoal. Capaz, Vanessa. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Sim, E, e assim, quem precisar de assessoria, de ajuda, não tem problema, estou à disposição aí. Porque realmente é uma questão assim que às vezes a gente fica insegura, né? Então, aham, podem contar comigo aí, que, que a ideia é ajudar, tá? sim. Tá Podem me bem, chamar no então. direct lá, quando tiver um tempinho, a gente vai conversando, então. Ai, que legal. Ó, a Carol tá te mandando parabéns, Obrigada. gurias. Ótima live. Beijo. Parabéns, Dani. Então tá, gente, um abraço para vocês, um grande beijo e dizer que quinta-feira às 20h30 a gente tem live aqui com o Diego do Equilíbrio Financeiro. A gente vai falar sobre educação financeira para crianças, tá? Então Ótimo. espero vocês aqui e vamos lá, vamos continuar, né? Então um grande Isso beijo, aí. uma boa noite para todo mundo. Tchau. Tchau. Obrigada. Até mais. Obrigada, Dani.